Vamos falar sobre saúde mental e cirurgia plástica, sugestões e perguntas daqui a pouquinho. Né? O tema escolhido hoje bastante interessante, saúde mental e cirurgia plástica, doutor Marco Marcel. Saúde mental e cirurgia plástica, tudo a ver, porque a gente é um pouquinho de psicólogo também. E setembro é um mês muito especial, apesar da gente não gostar muito dessa palavra, mas a gente fala um pouquinho que é o mês de conscientização do combate ao suicídio. Exatamente. Tá? Setembro Amarelo é uma história, né? Uma história de um jovem americano que gostava de restaurar carros e na época ele estava restaurando um Mustang 1968, né? E era um jovem que tinha problemas mentais e a família não conhecia, não sabia disso, né? E ele comete suicídio. Então, no mundo inteiro, no dia 10 de setembro, a gente comemora, né? Essa prevenção, mas a gente costuma falar que é o mês de comemoração e valorização à vida, Lucival. E por isso que tem tudo a ver com cirurgia plástica, porque na cirurgia plástica a gente consegue resgatar muito a qualidade de vida e a autoestima das pessoas. E tá aqui uma pessoa que pode falar muito bem disso, né, Wagner? Fala um pouquinho pra gente sobre... Exatamente, né? O Setembro Amarelo, a gente fala sobre a importância da saúde mental, a importância de valorizar a vida, e nada mais justo do que falar sobre a cirurgia plástica, da importância que ela tem para trazer tanta autoestima, tanta alegria para a vida de tantas pessoas, né? Principalmente nós mulheres, né? Que a gente busca isso, né? Busca se sentir bem cada vez mais. A cirurgia plástica, ela pode estar trazendo isso. Eu mesma, eu posso falar como uma pessoa que faz, né? Que busca mesmo, já fiz... 2 cirurgias com o Dr. Marcel, né, buscando a minha melhora. Eu descobri lipedema, então o Dr. Marcel fez a cirurgia. Gente, eu consegui resgatar uma coisa em mim que, por exemplo, eu passei a minha vida inteira sem utilizar shorts curtos, porque o lipedema, o que ele faz, né, ele deixa uma gordura desproporcional no seu organismo, uma gordura inflamada, um aspecto feio mesmo, pesa onde está o local, que no meu caso eram as coxas, né, as pernas, muito pesadas, muito roxas, inflamadas, eram dores absurdas. E eu passei minha vida inteira cobrindo essas pernas. Hoje, com 29 anos, depois de fazer a cirurgia com o Dr. Marcel, eu consigo usar um short, usar um vestido curto, porque eu me sinto bem. Eu falo, gente, que coisa maravilhosa, como é que eu não usei short curto antes? Então, é lindo de você conseguir realizar isso. E a cirurgia plástica, ela pode proporcionar. Então, olha o impacto que teve na minha saúde mental também, de eu conseguir chegar e colocar uma roupa dessa e me sentir bem. Então, tá tudo entrelaçado, né? O cuidado que a gente tem que ter com a saúde mental antes de um procedimento cirúrgico, durante o procedimento e no pós também, porque sem a saúde mental, a gente não consegue fazer nada, né? Sem a gente estar preparado, toda a cirurgia, a gente tem que conversar muito bem com o nosso médico, tem que estar ciente de tudo. Eu vi esses dias uma palestra de uma médica, de uma cirurgiã também, que ela disse que ela conversa com os pacientes, dando o exemplo de que quando você vai fazer uma cirurgia plástica, você tem que pensar que é como se fosse aquela viagem, por exemplo, para Disney. Você vai para Disney, você vai pegar um avião, pode existir, né, às vezes uma turbulência pesada no avião, às vezes chega na Disney, chove, não tinha aquele brinquedo que você queria ir. Então, até na cirurgia você vai pensar, podem existir coisas, né, ali por trás, existem riscos. Viver é correr um risco, né? Você vai atravessar a rua, você pode correr o risco de ser atropelado. Então, a vida corre riscos, né? Então, você tem que estar ciente que existe, você vai precisar ter cuidados, precisa estar ciente de tudo que está por trás, mas sempre manter a positividade, né? De manter, poxa, eu quero que dê tudo certo, assim como se a gente for falar da viagem para Disney. Você não vai pensando que vai dar tudo errado. Você vai pensar, poxa, eu vou me divertir, vai ser lindo, vou realizar um sonho. A mesma coisa a cirurgia plástica. Pensar que você vai realizar esse sonho, que vai melhorar a sua autoestima, que vai melhorar a forma que você se enxerga, melhorar a forma que o outro te engerga, e aí sim vai dar tudo certo e vai ocorrer tudo bem. Né, exatamente, a gente previne a frustração. Então, dentro desse tema que a gente até pergunta, a busca por mudanças estéticas pode ser influenciada por questões emocionais, né, doutores? Demais. Como a gente está falando. Perfeito. Aí, e às vezes tem gente que por essas questões até acha que está com o corpo ali, sei lá, feio, alguma coisa está fora do lugar, e vai buscar uma coisa que não é dele, né, naquele momento ou dela, né? Então a psicologia tem que ser trabalhada também nesse momento. Com certeza. Né? Exatamente. Quando a gente fala de saúde mental e cirurgia plástica,
a gente tem que lembrar que a gente não está falando só de resgate de autoestima. Lembrando que saúde, pela Organização Mundial de Saúde, é um bem-estar físico, psíquico e social, tá? Então, investigar a saúde mental desse paciente antes de realizar uma cirurgia plástica é imprescindível, é indispensável, porque muitas vezes ela pode ter um transtorno bipolar, que é um diagnóstico psiquiátrico, e ela está na sua fase de humor, e a sua consulta vai ser maravilhosa, vou operar essa paciente, vai ser o melhor resultado, e no pós-operatório ela oscilar através de um gatilho para a fase de mania, né? Por isso que é um transtorno bipolar, ela oscila duas personalidades, atrapalhar o seu pós-operatório, como anda essa mulher com o seu parceiro no convívio familiar. Olha como é complexo e profundo esse tema em cirurgia plástica. E muitas vezes é o profissional cirurgião plástico que faz esse diagnóstico e encaminha para o profissional competente, que é a psiquiatria e a psicologia. Às vezes a pessoa quer alguma coisa e não é isso, a indicação. E para desconstruir isso aí, tem que aí a psicologia tem que entrar nessa questão. Né? Exatamente. Então a busca por mudanças estéticas, até por influência hoje, né, de redes sociais, hoje a gente lida muito com o aspecto de comparações, né? Então, muitas vezes o que a gente está vendo ali na rede social é uma coisa que não existe, né? A gente está numa campanha aí para retirada até dos próprios filtros que a gente ama usar, porque muitas vezes passa uma imagem da não realidade, né? Isso já o próprio Mark Zuckerberg quer retirar, se eu não me engano, a partir desse ano, para a gente tentar resgatar o que a gente já tinha antes de realidade, para que as pessoas se aceitem como uma pessoa única, que tenha qualidades, que ela também é bela, ela tem potenciais, né? E muitas vezes a gente está rotulando demais, as pessoas estão em busca de mudanças estéticas que muitas vezes a parte anatômica daquela pessoa não combina, né? Exatamente. O belo existe em qualquer coisa que a gente enxerga e a gente vê, e o Agna pode falar muito bem sobre isso, né? Que lida com esse tipo de problema, né? Falando dessa questão, né, das comparações, do que é belo, eu acho sempre importante a gente frisar que cada um vai ter a sua individualidade e que é importante a gente identificar qual é a nossa beleza, o que é que a gente acha bonito na gente, o que é que a gente valoriza, para daí sim você partir de um ponto de que você pode melhorar ainda mais, mas não que é tudo ruim e que a cirurgia vai mudar tudo de vez. Não é assim, porque você vai mexer em um detalhe, né? Às vezes é uma mama que a mulher acredita que não tá ficando tão bonita, que é uma mama um pouco maior, às vezes é uma lipo, às vezes é uma cirurgia como eu fiz do lipedema, que eu vi que esse detalhe ia mudar muito a minha vida, né? Ia trazer melhorias. Então é você entender a sua beleza, enxergar seus pontos positivos e saber que ali você pode mexer em algo que vai trazer mais benefícios, mas não transformar para chegar a um ponto de ser igual ao outro. Porque a gente vê, infelizmente, né, existem filtros, gente, até pro corpo hoje em dia, né, você bota a câmera lá, o filtro dá uma cintura, aumenta o bumbum, aumenta o seio, coxa, você vê outra pessoa na internet. Imagine a frustração, né? Exato. Imagine essa pessoa, por exemplo, ela se vê linda na internet, porque ela se encheu de filtros. Depois ela passa na rua, e se alguém soltar um comentário e falar, você é diferente da internet, como é que ela vai se sentir? Ela mesma está se prejudicando, e infelizmente os comentários vão prejudicar também. Então a gente tem que viver essa realidade mesmo, e essa iniciativa de não utilizar filtros, ela é ótima, para que as pessoas se enxerguem da maneira correta, né? Vejam a realidade dos seus traços, porque esse boom de filtros fez com que muitas mulheres fizessem cirurgias na face, por exemplo, né? Mexeram muito no rosto, porque o filtro dá uma afinadinha no rosto, afina o nariz, aumenta a boca. Então aumentou muito essa busca por um padrão de beleza que ele vai ser sempre inalcançável. Não dá pra gente ser igual a todo mundo. Existem padrões diferentes de cada país, cada pessoa tem o seu biotipo, sua estrutura corpórea, né? Cada um tem o seu jeito. Você pode ficar o mais belo possível dentro do seu padrão. Não dá pra ser todo mundo igual, não tem como. E como é que a autoestima e a
autopercepção influenciou essa decisão aí nessa questão da cirurgia plástica, doutores? A gente tem que tomar muito cuidado com essa pergunta, Lucival, porque assim, existem distúrbios dismórficos. Sim. Que tem hoje CID, que a gente chama CID, é a Classificação Internacional das Doenças, né? Como a gente codifica quando a gente dá um diagnóstico, tá? Então existe uma doença chamada dismorfia, o transtorno dismórfico corporal, que a pessoa ela se olha no espelho e ela percebe que às vezes ela tem uma assimetria de 1 centímetro e aquilo impacta tanto na vida dela que ela não sai nem de casa. Né? E eu sempre dou o exemplo de Tom Cruise. Se você pegar dividir o Tom Cruise no meio e você espelhar o lado esquerdo e o lado direito, a gente vai obter 3 a 4 pessoas diferentes, porque quase ninguém é simétrico, né? Você vê Tom Cruise, acho que nunca observou, depois pega uma foto dele sorrindo, a linha média dele é desviada. O central você vê ele desviado. Então, se você espelhar o lado esquerdo dele e juntar os dois lados, você vai ver uma pessoa totalmente diferente. E é uma pessoa assimétrica que talvez seja um dos caras mais lindos do mundo, né? Mais bonitos do mundo. Sim. Porque a beleza também está na diferença, está na assimetria. Então, é impossível hoje você deixar uma mama direita idêntica com a mama esquerda. Porque a própria biologia ela migra diferente as duas metades, né? No processo de formação do ser humano, embriologicamente falando, vamos falar um pouquinho de biologia, a gente tem 2 partes que se unem no meio. E muitas vezes o lado esquerdo, ele migra depois para se juntar com o lado direito. Então, nós somos 2 metades. Então, tem até música sobre isso, né? Você é minha metade. Né? Quando a gente fala isso, quer dizer que o quê? Você é outra parte do meu corpo que me completa, que me deixa feliz. Então a gente tem um monte de música sobre isso, fugindo um pouquinho sobre o tema. Mas assim, olha como esse tema em saúde mental, ele tem uma complexidade que ele traz aspectos anatômicos, sociais e psicológicos. Então imagine só, você operar uma paciente que hoje ela não está feliz em casa com o seu parceiro, e às vezes o parceiro é o único ou a única rede de apoio que ela tem para o pós-operatório, porque os filhos cresceram e saíram de casa. Sim. Então como é que essa mulher ela está em casa? Eu não consigo ter uma câmera na casa de todo mundo para identificar que ela está seguindo as orientações do pós-operatório. Então, Setembro Amarelo, ele traz muito esse resgate de você não falar de suicídio, mas também de você fazer a valorização da vida, a valorização do belo, o resgate do belo e a valorização de cada um. Cada corpo é único, cada pessoa tem seu dom, tem sua beleza. Você vê que cada panela tem sua tampa, né? Então, às vezes, o diferente completa o diferente, né? Então, acho que isso é saúde mental e cirurgia plástica. E de que forma a cirurgia plástica também pode impactar positivamente a saúde mental de um paciente? Demais, demais. Existem, por exemplo, vou dar o exemplo de Wagner, que tem lipedema porque é uma doença crônica progressiva, né? Que muitas vezes ela começa na adolescência e muitas vezes a gente faz o diagnóstico com 30 anos. A pessoa chega aos 30 anos de idade, ela se vê ali numa fase até financeira melhor, e ela quer viajar, quer colocar uma roupa, quer participar de eventos, e ela se sente constrangida porque ela não consegue colocar determinada roupa. E aí ela procura ajuda, ela vê que ela tinha o diagnóstico aos 15 anos, que no caso dela, a cirurgia plástica é a última etapa. Então existe um reequilíbrio mental, uma desinflamação com a equipe de nutrologia, fisioterapia, para depois entender e ver o melhor momento e se ela tem indicação de realizar uma cirurgia. Então a cirurgia plástica impacta naquelas mulheres que têm mamas gigantomastias, que não conseguem colocar uma roupa mais justa, que todos os dias volta do seu trabalho com dores cervicais, dermatite de contato, dor no ombro. Então a cirurgia plástica talvez seja uma das especialidades cirúrgicas mais belas, porque ela tem o poder de você praticar a humanidade e a empatia, de se colocar no lugar do outro e transformar a vida daquela pessoa. Só que rotularam
a cirurgia plástica como uma especialidade de futilidade. Não é. E não é. Cirurgia plástica, existem vertentes de cirurgia estética e reparadora que muitas vezes você tira aquele paciente que tem uma deformidade congênita de casa, um lábio leporino, Sim. uma deformidade facial, que ela começa a conviver e realmente entrar num estado de saúde plena, que é o bem-estar físico, psíquico e social. A gente tem um exemplo daquela filha de Roberto Justus, ela tem uma síndrome, né? Sim, sim. Exato. E ela modificava muito as fotos para sair no Instagram, É. né? Muitos filtros. E na realidade, ela não era daquele jeito, Porque porque... a pessoa nunca vai ficar presa dentro de casa ou atrás de uma tela. Ela vai ter que se expor à sociedade. Exatamente. Então, é o momento de se aceitar como perceber que alguma coisa tem que ser feita, tem, positivamente para o seu bem-estar, mas com a ajuda também de uma equipe multidisciplinar, como a gente vem Sim, sempre falando sim. aqui, para um entender o outro e o caso de cada um. Não é isso, senhores? É como eu Exatamente. pergunto também, como identificar se o desejo de fazer uma cirurgia está ligado a questões emocionais não resolvidas também. Aí o Wagner vai falar. Isso falou o Wagner. Então, gente, é interessante você avaliar primeiro essa sua decisão, né? Por que eu estou em busca de uma cirurgia plástica? Qual a motivação? Eu estou em busca de melhorar esteticamente aquilo que eu sei que eu posso conseguir uma melhora até nas minhas relações, no meu meio, vou ficar mais confiante, mais segura de mim mesma, trabalhar melhor, me relacionar melhor com meu parceiro, com meus amigos, ou eu estou me comparando com alguém e quero buscar a perfeição daquela pessoa, como a gente vê, por exemplo, as Kim Kardashians, eu tenho que usar esse exemplo sempre, porque elas são referência hoje em dia de beleza para muitas mulheres, então muitas vão se baseando em buscar um corpo, um rosto igual, só que até isso a gente vê uma contradição, porque há um tempinho atrás o modelo de beleza delas eram seios muito volumosos, cintura muito fina, bumbum muito grande, só que agora elas mesmas estão modificando o próprio padrão de beleza que elas criaram. Elas estão com o rosto mais fino, corpo mais fino, elas fizeram redução de mama, tiraram gordura do bumbum. Então, se elas mesmas modificaram, como é que você vai acompanhar esse padrão de beleza do outro? Então, isso é errado. Você tem que fazer essa reflexão consigo mesma. Valorizar seus pontos positivos, né? Descobrir o que é que você gosta em você, valorizar aquilo que você já ama no seu corpo, e aí o detalhe que você acha que não está tão bom assim, você pode melhorar e resgatar ainda mais essa autoestima. Então sempre valorize o que você tem de melhor, ao invés de ficar comparando, buscando ser igual a alguém. Aquela questão da valorização, o seu biotipo, né? Tem que seguir esse padrão do seu biotipo e não de outra pessoa. Exato. Né? Bem explanado aí por parte da psicóloga do Wagner. Não é, doutor? E como vocês avaliam se um paciente está psicologicamente também preparado para uma cirurgia plástica? Né? A gente falou daqueles que questões emocionais não resolvidas, como lidar com isso, mas como avalia se um paciente está psicologicamente preparado para uma cirurgia plástica? É exatamente o que a Wagner acabou de falar, e você, na sua consulta no pré-cirúrgico, você avaliar em focos do dia a dia desse paciente. Sim. Com que trabalha, como é teu convívio social, como é a relação com teu parceiro. Infelizmente, muitas vezes a gente faz perguntas que a gente entra na intimidade desse paciente, não por saber, por isso que é tão importante você procurar uma equipe confiável, Sim. porque a gente lida com questões muito íntimas. Sim. Né? E o sigilo médico e o sigilo profissional, ele é de extrema importância para que a gente não possa expor essa paciente e ela se sinta muito bem em falar, porque a paciente que não se sente bem no teu consultório em expor uma situação, ela pode estar caindo numa cilada em fazer uma cirurgia naquele momento que ela não tem indicação, porque ela precisa resolver uma questão mental. Isso já aconteceu comigo diversas vezes, porque muitas vezes ela finge ali um personagem, sim. Muitas vezes ela vai sem acompanhante, né? E isso passa despercebido. Isso, porque... doutor, tá até ligado a transtornos também, né? De você criar essa máscara social. A gente pode ver esse comportamento muitas vezes em pessoas com bipolaridade, sim. Pessoas com um transtorno de ansiedade também, elas podem às vezes mascarar para o outro. Então pode chegar na sua consulta e
fingir algo que não é aquilo. Então, por mais preparo, né, que os profissionais tenham, a gente pode acabar lidando com pessoas que não são tão sinceras assim com o profissional. E a gente precisa dessa troca, né? Tem que ser sincero, tem que se abrir. Né? A cirurgia está aí para ajudar. Isso. Exatamente. Então, essa paciente ela não tem indicação de operar nesse momento e você tem que saber dizer não. A gente sabe que a maioria dos problemas que a gente tem hoje de relação médico-paciente está na primeira consulta. Uhum. Por quê? Uma anamnese detalhada, perguntas relacionadas à saúde mental não são avaliadas, não são perguntadas, e muitas vezes esse paciente ele não precisa de uma cirurgia plástica, sim de uma terapia de casal, de uma terapia pessoal, de melhorar aquele convívio interpessoal, porque ele sofreu uma perda familiar. E não é o momento de realizar uma cirurgia plástica porque pode despertar um gatilho no pós-operatório e a sua evolução, o seu processo cirúrgico, ele evoluir de uma forma desfavorável. Agora são 7h58, que tema interessante, maravilhoso. Aí eu pergunto também para o Agna e para o Dr. Marcos, a necessidade de acompanhamento psicológico antes e depois da cirurgia, Agna? Olha, se possível, é bom, tá? Eu sei que muitas pessoas vão estar super preparadas, então realmente elas não precisam desse acompanhamento se ela estiver ciente de tudo que tá ali ao redor da cirurgia plástica. Mas se ela não tiver, é de suma importância, porque como o doutor falou, às vezes são questões, por exemplo, de um relacionamento, você não tá bem com o seu parceiro e você vai usar a cirurgia como uma forma de fugir daquele problema e achar que a cirurgia vai resolver tudo. E não é bem assim, né? Às vezes você precisa lidar com aquela situação. Se você tiver um transtorno de ansiedade, uma depressão, você vai ter que primeiro, né, fazer esse tratamento para se preparar emocionalmente para a cirurgia. Porque no antes, a gente vai refletir o que é que a gente vai buscar, né, com o procedimento cirúrgico, o que é que vai vir também durante o processo, por exemplo, de uma cicatrização, o processo de recuperação. Você vai passar alguns dias sem poder fazer tudo que você fazia da sua rotina, então tem um impacto na rotina, o paciente tem que estar ciente que vai sofrer esse impacto, não vai poder comer tudo que queria comer antes, né? A alimentação anti-inflamatória ajuda na recuperação, então então a gente fala de um cuidado com a saúde antes, de um cuidado com a saúde durante, né, todo esse pós-operatório que também vai vir, e então o pós-cirurgia vai ser impactado também em relação à saúde mental, porque esse paciente, se ele tiver, uma vez que ele está preparado, né, para tudo isso, ele vai ter uma recuperação melhor, ele vai ter os benefícios da cirurgia, ao invés, né, do malefício, caso ele não tenha conversado antes com um profissional e caso ele não tenha conversado muito bem com o seu médico, se ele não foi tão sincero e se ele também não quis ouvir tudo que o médico tinha para falar, porque tem que estar atento, o médico sabe tudo, gente, tudo que vai vir antes, o que vem durante, o que vem depois. Confie no seu médico, né, seja aberta que vai dar tudo certo. Olha, para a gente finalizar, eu gostaria já com o Dr. Marcos Marcel e com a psicóloga Agna, nesse tema tão importante. Finalizando com duas perguntas assim: como lidar com expectativas irreais sobre os resultados? E também, eu já deixo essa no ar, qual o papel do cirurgião plástico, doutor, em aconselhar ou até recusar um procedimento por questões psicológicas? Para os dois, por favor, para encerrar com chave de ouro. Vamos à primeira... recapitular. Como lidar com expectativas irreais sobre os resultados? Perfeito. Assim, lidar com expectativas irreais sobre o resultado é a não comparação. Sim. Né? Você pegar, como a Agna falou muito bem, o que você tem de mais belo em você, você potencializar aquilo, né? E você tentar resgatar aquela imperfeição que te incomoda, conversar junto com o seu médico e ver se é possível, anatomicamente falando, sim, você conseguir aquele resultado. Então essa conversa ela tem que ser muito bem clara, porque a gente vê que muitas vezes o profissional ele promete um resultado que é inalcançável, ele gera uma expectativa. Então, se esse paciente ele tem um passado de um problema mental ou um diagnóstico, você vai desencadear ou resgatar um gatilho, com certeza, de uma coisa que muitas vezes já está curada, que a ferida já está fechada, já está curada, e isso pode
causar um desgaste da relação médico-paciente. Então, o cirurgião plástico, ele tem que aconselhar e até recusar quando ele detecta esse tipo de situação, porque talvez o pós-cirúrgico ele tenha uma importância muito maior do que o pré. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui. Existem cirurgias que muitas vezes o resultado final você começa a enxergar a partir de um ano. Sim. Então, se você não explica, se você não indica da melhor forma e orienta esse paciente, que a gente brinca muito com o nosso jurídico, que é o poder informacional, né, através de um contrato e um termo livre e esclarecido dessa cirurgia, a gente vai cair na cilada de operar muitas vezes um paciente que não tem indicação. Então, tem que aprender a dizer não para paciente que tem problema ainda a ser resolvido de questões psicológicas, para que você não tenha interferência no seu pós-operatório. Então, quando a gente não consegue resolver e orientar aquele paciente ali, qual o melhor caminho? Encaminhar para um psiquiatra junto com a psicologia. Porque é o profissional especializado em ver o que é que está acontecendo e também, com a nutrologia, preparar esse paciente para que ele possa realizar o seu grande sonho, que é a cirurgia plástica. Obrigado, Verdade. Eu queria até aproveitar esse gancho, né, que o doutor falou que tem cirurgia que o resultado é após um ano. Eu fiz uma cirurgia dessa, que é a rinoplastia. Você só enxerga o seu nariz novo após um ano. Então, é super importante a gente ter ciência. Eu tinha essa ciência, eu falei, gente, eu vou fazer uma cirurgia, que eu sei que não é imediato, me preparei psicologicamente, porque eu ouvi muitos comentários do tipo, tá pior, tá maior, ficou feio, e eu falava, não é assim, daqui a um ano a gente conversa. Então tem que estar tudo muito bem alinhado. Esse trabalho multiprofissional, ele ajuda você contar com a nutrologia, se preparar, né, preparar seu corpo, se alimentar bem, fazer atividade física, né, e fazer consulta com o psicóloga caso necessário, psiquiatra também se você necessitar disso, e você se preparar da melhor forma possível, porque assim a gente fala de um bem-estar total, a gente fala de saúde mental e saúde física.